Hoje nós vamos falar sobre dinheiro, mas não apenas sobre o dinheiro em si. Nós vamos falar sobre mente, fé e também tomada de decisões. Até porque a maioria dos problemas eles não começam em nossos bolsos, eles começam na nossa mente. Nós vivemos numa geração muito acelerada, imediatista e impulsiva. Nós somos estimulados o tempo todo a comprar de forma rápida, a desejar de forma rápida e agir de forma rápida. E muitas vezes nós nos perguntamos o porquê de também estarmos endividados, ansiosos, frustrados. A Bíblia, ela nunca tratou finanças como um assunto neutro. Jesus ele falou mais sobre dinheiro do que muitos outros temas, porque ele sabia que o dinheiro ele iria revelar quem governa o nosso coração. Em Mateus 6, Jesus diz claramente: aonde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E o que isso significa? Isso significa que decisões financeiras, elas não são apenas questões matemáticas, elas são também totalmente espirituais. O problema é que a nossa mente ela está sendo treinada dia após dia para viver ao contrário da sabedoria bíblica. Nós somos treinados para o impulso, mas não para a prudência, para pensarmos sempre no agora e nunca no futuro, para uma ação imediata e não para um domínio próprio. E a Bíblia chama isso apenas de falta de sabedoria. Olha só, Provérbios 21:5 vai dizer assim, ó: os planos do diligente conduzem à fartura, mas a pressa leva à pobreza. Olha o que o texto está falando. Ele diz que a pobreza não vem por falta de trabalho. Ele diz que a pressa vai levar à pobreza. Pressa em gastar, pressa para parcelar, pressa para acompanhar um padrão de vida hoje que não condiz com a sua realidade. John Wesley foi um dos grandes pregadores da história da igreja e ele ensinava algo poderosamente simples sobre o dinheiro. Ganhe tudo o que puder, economize tudo o que puder e doe tudo o que puder. Só que esse princípio ele só funciona para quem de fato tem um domínio próprio. E domínio próprio é dos frutos do Espírito Santo e não o fruto do salário. Enquanto muitas pessoas ainda dizem, preciso ganhar mais e quanto ganhar mais eu vou me organizar, a Bíblia ela ensina exatamente ao contrário. Quem é fiel no pouco também será fiel no muito. Ou seja, Deus não confia recursos maiores para uma mente desgovernada. Richard Foster, um escritor cristão, que escreveu um grande livro chamado A Celebração da Disciplina, ele diz que a simplicidade cristã é um ato de resistência espiritual. Uma resistência contra o consumismo, resistência contra a ansiedade, resistência contra a idolatria, principalmente ao dinheiro. Porque o dinheiro ele é um excelente servo, mas ele é um péssimo senhor. E quando esse dinheiro ele começa a governar a nossa vida, nós nos tornamos ansiosos. O que a gente precisa também entender é que o contentamento é uma questão de maturidade espiritual. E quando nós somos contentes, nós conseguimos enxergar que na nossa realidade nós precisamos nos contentar com aquilo que Deus tem proposto para nós. Só que aqui nós temos também um recado muito importante. Finanças, ou a organização das finanças, é um ato também espiritual. Nós precisamos organizar, anotar, cuidar do nosso coração contra despesas e dívidas impulsivas, agir com sabedoria quanto à utilização do dinheiro. Provérbios 4 diz assim, ó: a sabedoria ela é a coisa principal. Adquira a sabedoria. Não vai nos adiantar orar por prosperidade e continuar vivendo de uma forma desordenada. Até porque Deus ele não abençoa a falta de governo, ele abençoa a obediência. E isso serve para quem é jovem, já adulto, casado, solteiro. Quanto mais cedo você aprender a lidar com dinheiro à luz da Bíblia, menos problemas financeiros você vai ter ao longo da sua vida. O mundo, ele sempre vai nos ensinar a seguinte questão: consuma mais para ser feliz. A Bíblia ela vai nos ensinar: governe bem para você poder viver em paz. Enquanto o mundo diz que o dinheiro resolve tudo, a Bíblia vai nos dizer que quem preserva nossas vidas é Deus. O grande antídoto contra o problema financeiro não é somente ganhar mais, é decidir melhor dentro daquilo que nós temos, de maneira prática. E quando Deus governa a nossa mente, o dinheiro ele deixa de ser um problema e ele passa a ser uma ferramenta de escolha. E essa é a base de finanças à luz da Bíblia.